Gurizada, estou acompanhado do meu parceiro Alan Alcântara. Vamos falar, sabe de quem? Vamos falar do Emo, geração Emo. O Emo tá de volta? O Emo tá voltando com tudo? O que está acontecendo? Convidei ele pra gente, nesse papo musical de bar, a gente trazer conhecimentos, razões, explicações e cada um com seus argumentos, e nosso debate, ao mesmo tempo, um papo de bar muito agradável, que vai acontecer agora mesmo. O Emo tá voltando? É agora mesmo que você irá assistir. Então vem com a gente agora mesmo, não cometa a loucura de sair dessa sala, não. Vem com a gente agora mesmo, que você vai se divertir muito com a gente. Gurizada, sejam bem-vindos e bem-vindos aqui na Ponta da Agulha, como anunciado aí na abertura, meu querido amigo Alan Alcântara, meu velho, seja bem-vindos, seja bem-vindo aqui no canal, prazer de ter você aqui, meu querido, conversar comigo, falar de música que a gente mais gosta, tudo bom? Tudo bom, e com você, Cássio? Pô, melhor agora, com a tua presença aí, meu querido, a gente conversarmos aí o que a gente gosta de conversar, aprender, falamos de música. E antes de começarmos, só botar os silenciosos aqui. Meu amigo e minha amiga, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem muita coisa bacana vindo, muitos papos incríveis estão acontecendo, parcerias novas. Então, meus amigos e minhas amigas, mal perde por esperar. Mas para isso, conto contigo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Beleza? Beleza. Alan, cara, me chamou a atenção recentemente, uns meses atrás, a banda brasileira, que muitos devem conhecer, a audiência, se você não conhece, vale a pena você pesquisar, correr atrás. A banda Eagle Kill Talent, formado principalmente pelo baterista o Jean Dolabella, que tocava no Sepultura, antes da entrada do baterista atual, o Eloy Casagrande, e o cantor Jonathan Corrêa, que cantava na banda muito tradicional aqui do Sul, e parcialmente conhecida pelo Brasil, a banda Reação em Cadeia. É uma banda de nicho de rock mais melancólico, consideravelmente Pop rock, certo ponto emo, pop rock. E aí o Jonathan Corrêa, surpreendentemente, no fim do ano passado, anunciou saída. E a banda está em ascensão, abriu por Metallica no passado, na turnê do Brasil, antes da pandemia abriu por Foo Fighters, gravaram um disco de inéditas no estúdio do Dave Grohl. Então, tipo, ninguém entendeu nada, e até hoje ninguém entendeu nada. Mas enfim, né? Coisas de banda, enfim, coisas internas. Minha imagem travou? A sua imagem travou para mim aqui, Cássio. Amigos, deu uma trava técnica aqui, o que é normal. Mas, reiterando ali, então, o Eagle Kill Talent, o Jonathan Corrêa saiu e anunciou o retorno da Reação em Cadeia. Aí, no mesmo período, que é interessante, o NX0 anunciou o retorno, e agora, há pouco tempo, um mês atrás, o Creed anunciou o retorno. Então, tipo, não é por acaso, está acontecendo algum movimento de mercado na indústria da música referente ao estilo emo. E aí, Alan, tu que é um cara que pesquisa muito, é um gênero que você aprecia bastante, curte bastante. Desde já, em minha opinião, eu não curto as bandas emo, tá? E eu tenho meus argumentos, etc e tal, e nem por isso vou deixar de falar e conversar e trocar ideia sobre o assunto, como estamos aqui. Cara, tu como consumidor de música, tu um cara pesquisador dentro do gênero, o que tu sente a respeito disso? O emo tá voltando à moda, é uma resposta do mercado, é um baile da saudade dessas bandas que marcaram a geração passada, que a gente já vai aprofundar. O que tu sente a respeito disso? Eu estava discutindo antes, bem antes da gente ter você me convidar para a gente trocar essa ideia, eu acho que muito em função, quase certeza que em função da volta do Creed. Eu troquei uma ideia com o Brody. Brody, um abraço. Isso, e até parafraseei o Lucas da Fresno numa entrevista que eu vi, mais ou menos na mesma data que eu conversei com o Brody. Ele já estava, o Lucas da Fresno já estava aventando em algumas entrevistas que ele vinha dando esse revival do som dos anos 2000, final dos 90. E forçando um pouco a barra também para a volta aqui no Brasil, né, para a volta do NX0.
Ele comentou em alguma entrevista que pô, volta NX e tudo mais e tal. Por que eu estou dizendo isso? O próprio Creed não pode, não sei se é considerado uma banda emo. Assim, eu pesquiso por gosto, né? Então, assim, eu não sou jornalista musical, nem um conhecedor de forma profunda do que levou a essa explosão do emo mesmo lá atrás. Mas eu acho que antes de possibilitar ou de o mercado visualizar essa volta da música emo, eles visualizaram o mercado da nostalgia tem sido uma grande prateleira. E eu acho que não só na música, eu acho que no mercado do entretenimento, da cultura, de forma geral. A nossa geração, minha, a sua, a gente tá ali naquela linha estreita entre a galera que não tinha tanto acesso, tinha acesso à internet, mas no início era muito difícil. Internet discada e o caralho, você não conseguia conteúdo tão rápido quanto se consome hoje. Então, vamos dizer assim, a gente pegou esse início e a gente está hoje aí na era da informação. Você tem Spotify, vários outros aplicativos aí, você escuta. Estava aqui abrindo o aplicativo antes de começar para escutar algumas coisas. Cara, chega milhares de indicações do algoritmo. Então, o que acontece? Como o volume de informação aumentou muito para a gente e para as gerações que vieram depois, as gerações que vieram depois já nasceram meio que nesse ritmo de consumo. A gente acho que sente um pouco a fadiga desse modo de consumir. O que leva ao sentimento de nostalgia. Pô, cara, na minha época, tal disco era emblemático. Mas muito desse sentimento, tal banda era emblemática. Muito desse sentimento é porque a gente consumia com mais atenção e cuidado. Porque tinha pouco, talvez não tinha pouco conteúdo, mas tinha um funil para você poder consumir. Não é igual hoje que você trabalha, você tem o pessoal eu acho bacana o Marcelo Barbosa, do Bangra, falar que, assim, tudo bem, é foda que você não consegue consumir tudo com a devida atenção, mas, ao mesmo tempo, você tem uma biblioteca musical gigante no telefone. Então, tipo assim, pro cara que é músico, né, como ele é, cara, você quer uma referência para colocar num riff de uma música da sua banda e você busca uma referência sua lá atrás. Você relembra aquilo abrindo a biblioteca do aplicativo. Então, acho que esse consumo, esse maior acesso ao consumo hoje em dia, leva a esse sentimento de nostalgia. Junto a isso, a pandemia, que muita gente ficou em casa procurando formas de se entreter e de se desligar um pouco das notícias que no início eram só ruins. Depois veio vacina e tudo mais, mas no início, assim, era um clima de terror imenso. Então, acho que isso também leva a galera a buscar os bons tempos lá atrás. Então, assim... De certa forma, tem um baile da saudade. Bem um baile da saudade. Nessas entrevistas que eu vi do pessoal ligado à música falando sobre nostalgia, sim, e talvez nem só no emo, eu noto muito essa questão de, há 10 anos atrás a vida era melhor. Os nossos pais talvez sentiram isso com 50 e poucos anos. Eu sinto que nós estamos sentindo isso antes dos 40. Porque a velocidade do consumo de informação é maior. Então, assim, você sente saudade mais rápido porque você consome mais rápido também. Tipo assim, pô, cara, o Angra tá... Não é o tema do vídeo, mas o Angra tá lançando um disco novo agora. Cara, o último disco não tem, acho que, sei lá, cara, eu vou errar, mas a minha impressão não tem 2 anos. Tipo assim, entendeu? Diferente
ele já parece antigo o som. Pois é uma coisa que assusta. Assusta. Rapidamente, desculpa te cortar só um incremento. Enfim, tendo contato, eu sou meu próprio assessor de imprensa, digamos assim, eu tenho contato com as pessoas, convidando para conversar, e convidei um escritor para falar de um livro, e ele, em outras palavras, disse: já passou o hype do livro. Cara, o livro não tem um ano. Não tem um ano. Não tem um ano. Vontade de chamar a atenção dele, se acudir, cara, tá louco, não tem um ano teu livro, tem coisas a falar. Sendo que tem pouco vídeo falando do livro dele, ou se não tinha um vídeo falando exclusivamente do livro, ele, pra ele, não, já passou do hype, Já passou o hype. Vamos marcar um papo para o próximo livro que eu tô escrevendo, Fiquei assim, né, cara? Meu Deus, cara. Eu mal consegui o livro. É isso, eu sinto que essa volta é... Claro que é uma questão mercadológica, eu sinto aqui nas bandas brasileiras mesmo. O próprio NX0. Eu vi entrevista deles com até uma antiga VJ da MTV, que eu não vou lembrar agora quem que é, mas é uma antiga VJ da MTV. Sim. Acho que eu ouvi, acho que eu nem vi, acho que nem ouvi, nem foi televisionado, foi por rádio, que eu ouvi entrevista, ou YouTube, se eu não estou enganado. Uhum. E assim, eles claramente, na entrevista, eles deixam claro que a volta do NX0 é uma resposta a uma demanda do mercado. Uma demanda, assim, demanda do mercado. Claro que eles estão felizes e toda aquela... fizeram entrevista todos juntos, transparecem que de fato estão felizes por estar tocando junto de novo, mas em contrapartida descartaram a possibilidade de gravar um novo disco. Ou seja, sempre começa assim, né? De reunião, daqui a pouco. É um teste de mercado, né, Alan? Cara, vamos ver o que vai dar. Se não der, a gente ganha uma graninha imediata, cada um segue o seu, tá tudo certo. Porque o de Ferreiro, convenhamos, né? Mediaticamente, sucesso radiofônico não bombou. Não aplicou hits. A minha imagem é muito ligada à banda. E parcialmente tocou nas rádios, mas não se comparou ao NX0, né? Ou seja, é um exemplo que a marca é tão forte quanto as bandas, os integrantes que compõem ela, né? Cara, vamos imaginar, vamos puxar para trás. Vamos puxar para trás. Os motivos da volta e tudo, né? Vamos puxar para trás. Cara, você tem um capital inicial. Que assim, não desmerecendo os músicos da banda, a banda inteira optou pela imagem da capa do disco ser o de Ouro Preto. A imagem da banda é o de Ouro Preto. Cara, o de Ouro Preto tentou embalar uma carreira solo faz muitos anos. Aliás, lá atrás tentou, quando desligou da banda, e recentemente tentou dentro da banda. O cara não teve repercussão a nível de capital inicial. Sério? Não teve. Assim, quase zero. Quase zero, que é pop pra caramba, que é conhecido pra caramba, que lançou um disco influenciado, banhando na onda do emo lá em 2004, para linkar com o vídeo, o Gigante. E assim, cara... ele regravou o CP22, tá? De outubro. Ele fez bem uma roupagem, como você traduziu bem, na linha do emo. O rock bem melódico. Bem melódico. Aí vamos puxar assim para uma banda que já tá uma banda super consolidada, com o nome no exterior e tudo, o Paralamas do Sucesso. Mais do que o Paralamas, o Herbert Viana, por motivos de artísticos e toda a questão midiática que envolve o nome dele. O cara compõe o cara tem música gravada pela Ivete Sangalo. Então, assim, o cara é grande pra caralho. A mesma coisa, você tem, acho que tem 1 ou 2 discos ali solo. Eu conheço os discos, ouço os discos, cara, mas você vai anunciar um show, você vai anunciar Paralamas do Sucesso, você não vai anunciar Herbert Viana. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? O vocalista do NX0, o Di Ferreiro, então, assim, tá muito longe se esses caras não conseguirem colocar a carreira solo, no Brasil é mais difícil, né, cara? Como banda é difícil, imagino que o solo é mais difícil ainda. Então, assim... São poucos exemplos, assim, se a gente... Isso até é um assunto para a gente possa debater juntos. Carreiras solos bem-sucedidas, ou carreiras solos foram maiores que a banda de origem. São poucos. Ainda mais no Brasil. Por mais que esse fenômeno da volta do emo, acho que
Lá fora não é, fora do Brasil, não é tanto, pelo que eu tenho observado, não é tanto um fenômeno de volta do emo. É mais tentar dar uma nova roupagem, criar um novo estilo em cima do que era o emo lá atrás. Por exemplo, eu até tentei achar no Brasil aqui alguém do trap, nem sei se a pronúncia está certa, tá? Acho que é trap, né? Tipo Matuê e tal. Que eu tentei achar alguém aqui que tivesse pescando na sonoridade alguma coisa do emo. E eu achei na caracterização, na formação da imagem do músico, mas na questão estilística. Mas eu não encontrei. O mais próximo que eu encontrei aqui foi o Matuê. Acho que é um rapper que está mais ligado ao trap. Lá fora, isso é muito forte. Aquele cara que o Travis, baterista do Blink, que ele produziu, ele é namorado da Megan Fox. Eu esqueci o nome, tem que pesquisar, esqueci o nome dele agora. Depois eu te passo. Mas assim, cara, e a filha do Will Smith, a filha do Will Smith lançou um disco produzido ou com colaboração do Travis, do Blink. Então, assim, lá fora o fenômeno é criar uma nova coisa em cima de base emo, que é o que o pessoal do emo fez também. Aqui no Brasil, você pega a Fresno, o pessoal tocou ali no início, ali abrindo o show do Dead Fish, que era o hardcore melódico ali, que estava um pouco antes deles. Mas logo viram que não era a mesma coisa. Não, sim. Eu acho que pegou. Eles desvirtuam, né? Mas embora o Dead Fish teve um momento mainstream pequeno nos anos 2000, com a força da MTV, agora me fugiu o single. Eles lançaram o disco pela Deck Disc, que é a gravadora da Pitty, então teve um momento forte e teve um alcance maior. Oi? O NX0 também lançou pela DEC. A DEC Disc, ela foi muito importante para essa galera que ficou vinculada ao emo aqui no Brasil. Se eu não me engano, CPM lançou por eles, eu acho, se eu não estou enganado no início. O CPM foi o CPM foi pela gravadora da MTV, que tinha a função de lançar artistas que a emissora apostava, né? A CPM 22. Entendi. Eu sei que a Pitty... Foi pela Abril. Se eu não estou enganado. Abriu a dona da MTV, né? A Pitty é pela Deck Disc, filha da MTV, cara. Nossa. Acho que muita gente lançou pela DEC, e ela foi muito importante ali para essa galera. Porque pelo pouco que eu pesquisei, Cássio, eu tô tentando achar aqui o cara, quer ver? O cara ali que... Machine Gun Kelly. É um cara que tá todo vestido de rosa, aí depois eu te mando. É o cara que tá falando sobre que o Travis produziu o disco e pôs algumas músicas lá. O cara era um rapper. Aí ele entrou meio que nessa onda do trap e fez uma mistura e lançou um disco com o Travis. Mas voltando ao assunto, a gente tava falando? Eu tava falando da questão do movimento ali propriamente das carreiras solos, que eram bem sucedidas e... Não, sim, de Ferreiro foi... Se eu estiver me perdendo muito, você dá um certo você me dá um toque, tá? Aqui é natural, como a gente me brincou, aqui o papo não tem roteiro. A gente vai conversando e as pessoas vão sentir de casa, cara. Tô tomando aqui um chá pra memória, mas às vezes falha. Não, tá certo. Tá. Pra quem gosta de beber, hoje tá dando uma folga, né? Mas o de Ferreiro foi uma tentativa, né, que não deu certo. E às vezes, uma coisa que poucos falam, e nenhum artista vai admitir isso. E eu entendo. Cara, os boletos vencem. Os boletos pesam. Então, há muito romantismo nessas turnês de reuniões. Que... Ai, nossa, estão reunindo, que demais. E para os fãs... Gente, vamos parar de bobagem. Vamos pisar o pé no chão. Cara, a necessidade pesa. Às vezes vem propostas irrecusáveis de reunião. Isso eu não vi. A galera de casa só para entender como é que funciona, grosso modo. Chega o produtor, chega na banda que, na visão dele, tem um potencial de mercado. É o seguinte, eu quero fazer a turnê de reunião de vocês. Eu vou dar 2 milhões de reais para cada integrante. E todo lucro do show é meu. O RPM, a última empreitada, foi assim. Sim. O Paulo Ricardo abriu a situação. Alguém colocou essa... É o que você falou, alguém colocou essa grana e vamos
Agora, não é emo, ok? Mas chegou a produtora, agora me fugiu, chegou até os Titãs. E, pô, imagina, Titãs, cara, talvez um dos negócios mais complexos de reunião da história da música. São 8 integrantes, né? Todos integrantes de carreiras individuais bem definidas, digamos assim. E cada um com personalidades fortes. Imagina o Ronista Tigrada toda. Nando Reis é enorme. Pô, Nando Reis das carreiras solos foi a maior, certamente. E, poxa, chegarem nos caras, olha, tanto a minha proposta, cada integrante vai ganhar. E o lucro da turnê é minha. Eu estou dando exemplo, eu não sei os detalhes mínimos, mas certamente acontece uma proposta, um valor no ato e dinheiro que o artista vai imediato receber. E assinar o contrato tem que cumprir os shows, obviamente, né? Nada é assim. Então, não que os caras não acabem tendo prazer quando sobem ao palco novamente. Sim. Às vezes prazer, é o que você está falando, cara. O prazer às vezes nem acontece ali na hora da proposta. Talvez os Titãs é só um exemplo, não que tenha sido assim como você mesmo disse. Mas é claro que no primeiro momento ali, o motor, o combustível que gira o motor da banda novamente é a grana. Eu acho que os caras estarem no palco, tocando e tal, a galera do NX0. Na entrevista que eu vi de reunião deles lá, os caras estavam meio que num clima de zoeira. Eles transparecem que não estavam levando a sério não são aqueles caras que gravaram lá em 2000 e pouco, lá, 2000. Não são os caras do VMB de 2010, não são. Os caras estavam vivendo um sonho ali. Não, MPB hoje no Brasil já não é popular, é popular a nível de sertanejo universitário. Já não é. Então, assim, os caras viveram uma banda rotulada de emo, um pop rock bastante meloso e choroso. Os caras até o que tiveram ali na época da MTV, no final que a MTV tava bombando. Então, assim, os caras viveram um sonho naquela época. Eles não são aqueles mesmos caras. Essa volta dessa sonoridade agora não vai trazer o prestígio que eles tiveram lá naquela época. Não vai. Não vai. Eu acho que é muito nichado. Cara, o Blink-182, o Blink. Outra banda que não sou retorno, né? Vamos recordar. É uma puta da banda. Lá fora é uma puta da banda. De médio porte pra cima. Os caras enchem o estádio lá. Devem encher com essa turnê de diretor. Os caras brigaram a público, separaram 3 vezes. O vocalista saiu pra procurar ali. Então, assim, esses caras estão voltando. E eu vi, a gente estava discutindo no grupo lá do Brode, o show que eles fizeram num festival agora de retorno. Cara, eles fizeram um show para uma grande plateia, porque tocou antes aquela Dua Lipa, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. E eu assisti o show, você vê que os caras se empolgam nos hits ali, o público se empolga nos hits ali, mas assim, não é aquele estouro que foi. Aquela áurea de grande banda que eles foram ali não vai retornar. Quem dirá no Brasil? Por que eu tô dando essa volta? Por que eu tô dando essa volta tudo falando isso? Eu acho que até o Regis é quem fala isso. Não tá retornando o emo. Não tá tendo uma nova cena rock para tocar em rádio. Pelo menos não nesse nicho. O que está acontecendo, eu acho que caiu essa cena dentro de um pacote grande de produto nostálgico que está saindo, sabe? Não acho que é um fenômeno único e exclusivo da música, como foi quando eles vieram. Eu brinco muito e tudo mais, assim, mas o emo sempre foi o patinho feio do rock ali. Eu não sei se tem algum estilo que foi tão dentro do rock, se foi tão zoado e fechado ali dentro do clubinho deles. Mas tem uma explosão. Nunca me esqueço o emo dos emos, que foi o Restart, o emo pop, dá para assim colocar, ganhando tudo na MTV e todo mundo. E todo mundo caindo de pedra. Todo mundo caindo de pedra.
E os meninos ali, ingenuamente, uns 15 minutos de fama, sabe? Não, tipo assim, eu acho que é o último. Mas o rock, mas se a gente pensar um pouco, o rock sempre teve um pouco disso. Nos anos 80, se a gente voltar no tempo, Guns N' Roses eram os novos garotos do rock, digamos assim, para a juventude daquela época que vivia. E a galera que já pegou as bandas mais antigas, uma parte dessas bandas considerava Guns N' Roses como um patife, uma caricatura mal feita, etc. Mas ainda do passado. Aí depois, com o tempo, que foram ganhando o respeito, sabe? Então você há de concordar que mesmo assim ainda tinha aquelas bandas que furariam a bolha. Pô, você olhava pro Guns e pro Poison, Guns era culto pra cacete. Total. Era meio punk rock, realmente era mesmo, no Appetite ali, era... Tinha influências de New York Dolls, a galera setentista, aquele time do punk rock, do Poison, que é a coisa bem escrachada, né, do rock farofa. Se o Guns se o Guns foi ali um liquidificador de heavy metal e transformou em outra coisa, cara, o que foi Poison, o que foi o Bon Jovi? Apesar de eu gostar de Bon Jovi, acho que é emo Bon Jovi, de 2000 pra frente, então nem se fala. Nossa. Aquele disco que tem a capa vermelha com uma carinha. O Bounce. O Bounce. O Bounce ainda é muito pop rock. Eu não sei. O Have Nice Day, né? Isso. Aquele disco. Tanto é que os fãs chamaram de moderninho na época. O que é o moderninho? Tá puxando todo esse negócio que já vinha ali nos anos 2000 e tal. Total, o jovem pegou na mão. E o Restart, cara, voltou também. Também, bem lembrado. O Restart conseguiu ser escorraçado pelos emos. Um negócio tipo assim, pô, cara, conseguiu ser colocado ali de escanteio pelo negócio. Ali começou a degringolar. Tudo que é grande demais, uma hora vai furar a bolha, né? Você pega assim, cara, você pega Ramones. Ramones, você pega o punk rock. Os caras moldaram não só a música de uma década, mas também o jeito de se vestir. Cara, o Leme do Motorhead é fã dos Ramones, o Ed Vedder é fã dos Ramones. Sim. E os caras viraram marca de roupa agora. Então, assim, eles moldam. O punk rock foi uma cena, não foi só musical. Ditou forma de se vestir, como você disse, como o glam rock lá atrás e tal. Se você for pegar assim, depois que explodiu a internet, quem teve força para movimentar quem gosta de música nesse nível foi essa galera aí de Blink. O Green Day pegou muita coisa do emo, do American Idiot lá. A capa do disco, cara. A capa do disco tem nada mais emo do que a capa do disco do Green Day, não, de 2004, não. Então, assim, os caras... Você vê, o Blink lançou o primeiro disco em 94, o Green Day lançou o primeiro disco em 94, se eu não estou enganado, e os caras se tornaram... Os caras andavam de maquiagem em 2004. Abraçaram, embora eu goste do disco, o American Idiot. Não, eu gosto pra caramba. Mas ele deu eles botaram uns pés ali na geração, no movimento. Uma banda desse tamanho dominou, o Billy Joel fala, nós dominamos o mundo novamente em 2004. Muito se deve, o som é muito bom no disco. Eu até acho que nem muita coisa ali não é emo, não. Mas eles surfaram na onda para poder voltar à mídia. Então, assim, É interessante, o próprio Billy Armstrong reconhece isso. Não, assim, como movimento cultural dentro da música, cara, os Strokes, que era a salvação do rock, que não salvou. Não, tipo assim, nem o emo salvou, mas eu digo assim, cara, o Strokes não criou, os Strokes, Arctic Monkeys e essas bandas todas aí, o Jack White lá com White Stripes e tudo, eles não criaram um movimento em volta disso, um movimento que cara, eu moro no interior de Minas Gerais, no meio do mato, e cara, chegou aqui, entendeu? Então, tipo assim, foi um negócio muito grande, Na época, eu mesmo
Nem Fresno, cara, eu achava que era emo. Eu sabia nem o que era emo, mas eu digo assim, agora cara com cabelo de chapinha, Restart apresentando televisão com calça colorida e franja, sei lá, essas bandas grandes, o Blink, os caras passaram de uma música ali de universidade, zoeira e cheio de palavrão para o disco de 2003, auto-intitulado, é um sofrimento do caralho. E eu acho um puta de um disco. Mas assim, também tiveram que se render ao movimento do mercado e mudar já era um pop punk, mas mudaram o som. Talvez a indústria é muito interessante da música, né, cara? Começou ali no final dos anos 2000, com uma banda interessante que fizeram o acústico MTV, que é o Dashboard Confessional. E ali fizeram acústico, e aí acrescentaram incrementos e elementos mais góticos, né, podemos assim dizer, resgatando um pouco lá dos anos 80. E se a gente ir mais a fundo, o emo veio muito antes disso, veio justamente na época dos anos 80, a banda as bandas pós-hardcore, né? Porque o emo, antes de ser popularizado, ele era um negócio muito mais. Não era pejorativo. Fora do Brasil não era. E era um negócio assim, bem. Era emocore, né? Um hardcore emocional, um hardcore. Letras emocionais. Isso, que veio do hardcore melódico. Por isso que eu dei o exemplo do Dead Fish aqui no Brasil. Eu estava escutando esses dias, eu gosto muito do Dead Fish. O Dead Fish tem a pegada melódica, mas tu vai ver as letras politizadas, cara. Mas é melódico pra caramba. Mas é melódico pra caramba. Melódico pra caramba. Por isso que engana, o pessoal confunde. Cara, o Dead Fish não dá pra considerar. Embora eles gostam dessas partes harmônicas de guitarras e a velocidade, mas as letras são totalmente politizadas. A vocalização também é muito... Eles não tem uma baladinha romântica mela cueca. Se tiver, não tem. Olha... Uma, mas eles... Tem quase certeza que não tem em todos os discos. Não, concordo. Você consegue relacionar muito bem a vocalização do Dead Fish e o teor das letras, de superação, e mesmo que seja o sistema e tudo, você consegue fazer um paralelo muito grande com o CPM22. Muito. Hoje em dia, então, mais ainda. Que não deixa de ser melódico pra caramba. Isso eu quero aqui pra você. Agora o CPM22, eles já... Não sei como ele dá uma pisada nos relacionamentos, nas choradeiras. Não, o quê? Eles tinham um pé muito firme em letras de relacionamentos mal acabados, uma certa dor de cotovelo. Tu não sentia isso? O que potencializou isso, eu acho o seguinte: nos primeiros discos ali, quando os caras eram muito adolescentes, não poderia ser diferente, eu acho. Os caras tinham uma influência ali de hardcore melódico e montaram uma banda. Adolescente, tudo, o Badawi, acho que, se eu não me engano, ele e o irmão dele, os principais letristas, então você já nota ali, de fato, uma de fora pra caramba. Mas eu acho que a banda já era assim, mas o que potencializou, acho que foi o produtor. Quando o Bonadinho pegou as bandas, total. Tipo assim, o cara fez certo, o cara enxergou onde ele estava grande, enxergou certo. Muita gente fala que o CPM22, se tirar a guitarra, uma sanfona e viola caipira, vai ser sertanejo. O Bonadinho, cara, é um baita de um ligeiro, no bom sentido da palavra, por favor. Né? Não de cabaça, não. O cara tem uma visão de mercado muito ampla e ele enxergou um determinado momento que a onda de rock a se fazer e acontecer e chegar ao mainstream, ou mais próximo, chegar aos grandes holofotes, é um rock suave. É um rock com letras mais suaves, mais romantizadas. E chegaram no CP22 ali a faca e o queijo para servir. E aconteceu o que aconteceu. Antes disso, um pouco eu feliz com o Charlie Brown. O Charlie Brown, ali na ideia do que o Chorão tinha, Suicidal e letra em inglês e tal. E a banda, acho que foi muito pesada até o fim. Sem ser os hits, acho que foi muito pesada até o fim. Mas você nota, você pega ali só por uma política do Charlie Brown. O Chorão tá de cabelo com gel colorido. Sim, incrível. Pode falar, desculpa. Não, sim, Ramones, cara. Você pega Ramones, uma puta da banda. Se for Ramones, ou seja, que se liga. A puta da banda, adoro Ramones. Cara, você pega Ramones ali,
Você sente uma coisa até pueril no som, alguma coisa infantil no som. Eu quero chegar melódico pra um caralho. E essa Nossa, galera tudo escuta, melódico pra caralho. E todo mundo escutou. Essa galera tudo escutou Ramones. O Badawi fala de Ramones. Total. A Fresno, que já é um pouco, se eu não me engano, bem depois, mas um pouco depois do CPM, os caras ali referenciam Ramones e tal. O próprio No Use For A Name, se eu não estou enganado, o Badawi fala pra caramba. Outras bandas também que não chegaram ao mainstream, mas foram referências dentro da cena ali. Bandas lá de paulistas, o Dance of Days, Garage Fãs. O Mi do Glória é do Dance of Days. Cara, nunca. O Glória que tocou. Se eu disser, eu vou estar enganado, eu não me lembro. Não recordo. Eu acho que mas é uma banda no underground paulistano ali, são referências. Dentro da linha do hardcore melódico. E pra ti, cara, bom, interessante, a gente colocou aqui alguns pontos. É uma necessidade de mercado. O rock mais suave, o rock mais light. Palatável, harmonias suscetíveis aos ouvidos, que não existe muito do ponto intelecto musical das pessoas. E tá vindo de cima para cá, né? O Creed anunciou agora recente, né? Então, de 6 meses para cá vem acontecendo essa onda. E a gente, será que consegue ver uma sustentabilidade nisso? Ou de fato vai ser um baile da saudade com um prazo de validade pré-estabelecido? Não vai durar muito. E todos os 2 anos vai ser isso. Não vai se ver as bandas seguindo normalmente. Eu vi o Restart dizendo que é uma turnê de reunião e ao mesmo tempo despedida. Tipo, isso aonde, cara, parda? Cara, eu acho assim, eu até comentei no grupo também, o pessoal quase me bateu. Cara, vamos imaginar. Normal. Vamos falar. Não, né? Vamos falar. Passagem. Vamos muito exclusivamente mercado. Cara, Sandy Júnior voltou para aquela turnê lá de comemoração. Cara, Sandy Júnior é muito maior do que não desmerecendo, mas tipo assim, pô, os caras fazem música, gravam discos, que são uma família que está inserida na música, enfim, os caras nasceram ali e fizeram sucesso muito cedo. E tem uma base de fãs estrondosa. Fizeram uma puta da turnê, um negócio, um espetáculo gigantesco. Eu vi uma entrevista da Sandy que a mãe dela estava com medo da turnê não virar, que aconselharam eles a aguardar um pouco, fazer alguns shows pequenos para sentir se de fato tinha mercado. Fizeram, parece que foi um sucesso, cara. Foi um sucesso naquele ano. Não lançaram um disco. Hoje, nenhum meio de comunicação aí especializado em música está falando deles. E assim, é um negócio extraordinário. Pelo menos a minha visão é um case de sucesso extraordinário. Eu não sei se NX0, Restart, nem mesmo o Creed lá fora se vai se sustentar, cara. Porque a galera é o seguinte, a galera que curtiu isso nos anos 2000 tem 30, quase 40. Então, assim... O Dudu envelheceu. Quando volta, esquenta o coraçãozinho, vai lá ver e tal, tudo mais. Mas assim, eu não acho que se sustenta como uma nova cena de rock, sabe? Eu acho que o próprio Restart, se já era um negócio muito comercial, as outras bandas aqui no Brasil, o Restart é a rapa do tacho disso aí. Eu não acho que é tão ruim como fala, eu acho que era uma boa banda pro tipo de público que ela se propunha. Boa banda, assim, eu tô falando de musicalmente. Um bom produto pro público que se destinava. Uhum. E eu acho que passou, acho que não tem mais espaço. Por isso que eu citei um pouco atrás aí na nossa conversa a questão desse revival lá fora, né? Diferente. Ao mesmo tempo que você tem um Blink voltando com o vocalista original ali, e prometeu um disco novo, uma turnê gigantesca, você tem o baterista, o Travis, gravando muita gente. O cara compôs algumas músicas da Avril Lavigne. Eu tenho aqui no Spotify aqui
uma playlist de produtor. Então você pega o Travis aqui, cara, ele tá investindo tempo e propaganda e o seu próprio marketing, que é muito grande lá fora e tal, em coisas novas. Ele está tentando incorporar o som dele em artistas novos. Eu acho que isso tem muito mais futuro a longo prazo do que o NX0 voltar e fazer jogo comemorativo. Porque, cara, o Titãs voltou, como você disse. Será que se sustenta mais 2 anos? Titãs. Isso eu acho que é uma incógnita. Eu não sei se o cara foi que está nesse freio, nesse momento agora de surpresa, de estar todo mundo junto, de ter voltado, se ano que vem ele está com esse mesmo tesão de ir lá ver Titãs. Quando eu penso nisso, que os caras estão no prateleira lá do alto. Eu me pergunto se essas bandas que foram muito populares, mas não tanto quanto o Rock 80, se elas vão conseguir aí se manter por mais 2, 3, 4, 5 anos. Um negócio que eu vi até aquele cara do Massacrejo falar, o Bruno Sutter, né? Bruno Sutter. Isso, quando o Iron Maiden lançou o último disco deles aí. Mas por que os caras estão lançando disco e tal? Um disco de sei lá quantas horas e tal? Aí o Bruno falou, cara, uma banda de rock, ela tem que lançar um álbum. O público que escuta rock, pop rock, seja emo, cara, seja preso. A gente ainda tem o prazer de ouvir um disco novo da banda que você gosta. Metallica lançou um puta disco que precisava. Metallica comprou uma fábrica para lançar, para poder produzir vinil do novo disco. Então, assim, lançar um novo disco não é a banda igual Iron Maiden, ela não precisa provar mais nada para ninguém, artisticamente. Desculpa, mas sim, não, sem problema. Mas ela tem que lançar um produto que o foco dela está no mercado. Então, o Cássio na ponta da agulha está fazendo resenha e correr atrás e tal. O nome da banda tem que girar. Como a banda gira? Lançando um produto que seja um DVD, igual o Angra que eu estou falando agora. Hoje os discos novos, seja em qualquer gênero, perderam a relevância como se tinha de ouvir o disco, mas é uma necessidade de novidade para criar turnês, né? Senão vai ficar mais do mesmo, que nem o Guns N' Roses, até hoje não lançaram um disco novo, até desde a volta do Duff e do Slash, lançaram um single fatídico ali, que eu não me lembro o nome, mas péssimo som, parou por aí e deu. E então nessa turnê de reunião até hoje, sabe? Tipo assim, e eu já vi até uma banda dessa, que acho que essa turnê, essa última turnê aí, o nome dela é interessante, eu esqueci agora, mas o pessoal tá começando a falar, tipo assim, se dura mais quanto tempo. E é uma puta da banda. Tá lá, o cara tá cantando lá, todo fudido às vezes, mas o cara é um totem. É um totem, não é uma banda. O cara é um totem, que você tá indo lá ver, quase que místico. E ainda assim o pessoal tá perguntando quanto tempo dura, justamente por isso. Cara, o Slash vai lançar um disco novo, acho que começou a produzir um disco novo com a banda solo. Vai chamar alguns vocalistas convidados e tal, mas assim, se o cara tá lançando disco novo, é porque ele tá sentindo que a necessidade de ter material novo para mostrar. O cara tá sentindo essa questão de não pode ficar parado. E que nem a gente voltando ao tópico que nós estávamos falando, o prazo de validade de apreciação de um material novo é curtíssimo. É curtíssimo. Cara, eu tava ouvindo hoje também de novo. Cara, isso está preso. E que é assim, que não é. Eu gosto, mas não é talvez não esteja nesse altar de obra de arte. Cara, já tá antigo. Então, assim, o que eu tô querendo te dizer? A minha resposta sobre se perdura esse revival aí do som dos anos 2000, do emo e tudo mais. Eu acho que não, acredito que não desmerecendo as bandas, não que não tenham qualidade para se manter. Cara, a Fresno pode ser um som emo e muita gente desce o pau e tal, mas, cara, os caras nunca pararam. Cara, eles nunca pararam. Saiu a maioria da banda, acho que só tá o Lucas e o guitarrista. O Lucas é o guitarrista. E os caras nunca pararam. Dentro do som deles, eles mantiveram a base.
Você consegue enxergar com aquela onda eletrônica. Então sempre dava uma pincelada, dava uma variada no som, mas o que é interessante, gostem ou não do Fresno, eu não curto o Fresno, mas eu respeito os caras, especialmente o Lucas tem um conhecimento de estúdio, produção absurdo. E agora uma coisa tem que tirar o chapéu dos caras. É pouquíssima banda, senão a única banda do cenário emo no Brasil que nunca parou e se mantiveram até hoje. Eles têm o seu público formado. Não, isso é sente, e voltando àquele assunto da galera que curtiu lá atrás, não ser a mesma galera, não tá na mesma idade, tá em outro momento da vida, cara, você enxerga uma evolução no som do Fresno. O cara que tá hoje com 33 anos de idade, como eu tô, consegue enxergar um ponto de evolução em comum com a banda ali. Eu acho o novo disco bacana pra caramba, os temas mudaram, a questão eletrônica vem forte nos últimos discos. Acho que eles tentam meio que emular alguma coisa do Muse, sei lá, não sei. Para não dizer que eu não curto, acho interessante o disco que gravaram pela Universal, se não me engano, o título é Redenção, se vocês de casa... E aí é pra cacete, né? É o álbum Redenção, é um disco, cara, é bem tocado, bem produzido, e certamente eles pegaram muito e trouxeram para si a visão sonora do Muse, ali é muito a cara de Muse. O que acontece? Eles são grandes? Não são grandes. Não são grandes assim, eles não são um paralelo de sucesso. Quando eu digo grande, não é desmerecendo. Não são um capital inicial, para falar que é um negócio pop pra cacete. Não são. Mas assim, eu acho que é mais duradouro uma carreira de uma banda como eles, que vem modelando som e lançando coisa nova, agrade ou não agrade, do que o NX0 voltar sem ter um projeto de longa data. Só pra... Cara, Los Hermanos, tipo assim, cara, gosto ou não gosto, mas, pô, Los Hermanos também é uma entidade do rock nacional aí. Gosto ou não gosto. Os caras fazem reunião de 5 em 5 anos para fazer show comemorativo. Passa esse furor, você vê falar em Los Hermanos, assim, fora da... na nossa bolha, sim, mas não tem mídia especializada falando disso. Não tem mídia popular falando disso. Não tá no jornal lá que a nossa mãe assiste. Não tá. Então, assim, eu acho que não é duradouro essa volta desses sons, não do ele. Eu acho que o ele eu acho que ele voltou. E paradinha brasileiro, a gente tá falando de uma cópia do negócio que é uma cópia de outra coisa lá fora. Uma cópia, assim, uma referência de outra coisa lá fora. Então, assim, balizar por NX0 e Restart, Cine voltou. Cine já meio que na época já era uma cópia do Restart. E voltou agora, uma cópia assim. Tava ali naquele balaio o som ali, tava ali naquele balaio. É sempre assim, o Charlie Brown estourou, veio um monte de gente junto. Não que as bandas fossem ruins. O que a gente chama de abrir as portas, né? Abrir a porta. A cena, né? As cenas. Isso é bom e necessário. Uma coisa que tu falou, Alan, que fomos condenados, e o que a gente adora é isso, né? Adoramos levantar coisas fora do senso comum, que eu vejo um lado positivo que eu vejo do emo. Atenção, cortes, prepare. O bom do emo é colocar a palavra rock, sem exceção de vertentes e estereótipos, ao mainstream, aos holofotes. E que as bandas, inclusive de outros gêneros dentro do cenário rock, se tiverem esperteza mercadológica, tiverem visão de mercado, podem tirar para si, ao seu benefício, de anunciarem retornos. De novo, é o que essa banda que fez na época. Esses movimentos, por mais que a gente não goste, são bons, são necessários, e isso gera oportunidades para justamente outras bandas interessantes que têm relevância musical dentro do cenário rock, ou assim, estereótipos, etc., a terem oportunidades e a ter relevâncias, referências novas. Então, o bom do emo, e olha que eu não curto, não sou apreciador da música, mas eu vejo, sim, positivamente um lado bom, justamente colocar a palavra rock ao mainstream novamente. Vai conseguir isso? Eu acho que não. Mas, caso isso acontecer, isso vai ser bom, sim,
para que outras bandas, até que estão paradas, possam tirar proveito disso de forma estratégica e inteligente. Cara, eu tava com uma capinha aqui, mostrando como é falar. E é verdade, cara. Ouvi banda aí. Eu ouvi Simple Plan pra caramba. Ouvi. Simple Plan? Ouvi pra caramba Simple Plan. Ouviu muito? Muito. Tocava E tocava na rádio. Nossa. 24 horas. Aquela baladinha, Welcome to My Life, olha. Assim, eu não ouço mais. Nem acabou de ouvir. Lançou um disco recentemente, eu fui ouvir. Simplesmente não me agrada mais. Mas esse é o meu ponto. Por isso que eu sempre faço piada, eu mesmo digo. O meu ponto é esse, cara. Tava te mostrando o American Idiot aí, do Green Day. Cara, os caras estavam. Tudo bem, os caras estavam. Eu não sei como que os caras estavam financeiramente, mas os caras estavam fodidos na mídia. Os caras estavam esquecidos lá no canto. Os caras foram abrir show no Blink. Não que isso seja ruim, mas eu digo assim: os caras estavam. O Blink estava estouradaço e eles estavam para trás. E lançaram um puta disco em cima de uma onda de popularização do rock que veio por esse tipo de banda. My Chemical Romance Good Charlotte. E Good Charlotte, a própria lá que é técnico pra caramba também, Panic! At Paramore. Então, aquela assim, banda com violino, eu achava uma característica diferente das bandas emo, né? Que trouxeram para eles para se diferenciar do mercado. Não, Yellow Card. Uma pessoa no violino, aquilo ali eu achava diferente. O Yellow Card, o disco deles, vão ter umas casinhas iluminadas assim, é bacana pra caramba. Não foge daquela estética ali. Melódico pra caramba, letra. Só que lá fora tem um diferencial também, cara. Quando você pega ali as letras dessas bandas, mesmo do Yellow Card, Simple Plan mesmo e tal, é muito. O tema romântico é de forma mais metafórica. Então, assim, a gente não. No Brasil, acho que o Torto. Os Lucas mesmo falam da frase. Compor em português é muito complicado. É difícil, o jogo das palavras. Várias palavras têm muitos tipos de significados diferentes, contextos e tudo mais. É onde eu digo que, tipo assim, pô, cara, CPM 22. Eu não tô falando nada absurdo. A mídia especializada já comparou. CPM 22 é João Busca Vinícius. Tipo assim. Mas sabe de uma coisa? Eu não duvido, e vamos mais além. Meus amigos, Alan, há um segredinho. Cara, o rock, especificamente o emo, tem muita ligação, ou ao contrário, com o sertanejo atual. Os caras para popularizar e tornar um pouco diferente o som e criar novos mercados e tornar o som popular ainda mais popular é justamente o acréscimo de guitarras. Pega o Jorge Mateus, aquele outro cara que tocou com o Andreas Kisser, um muito bom guitarrista. O Edson Hudson. É o Hudson, isso, da dupla Edson e Hudson. O Victor e Léo, que até então eram uma das duplas do Brasil, e o Victor, um grande músico. Então, eles tinham a visão de mercado, eles deram uma pincelada de rock para trazer os jovens. O produtor do sertanejo universitário, que começou a maioria das bandas, o Paulinho Anhaia, se não estou enganado. Paulinho Anhaia, é um negócio assim. Um cara fundamental para essa geração emo. Era parceiro do Bonadil, da gravadora do Bonadil, o Arsenal Music. Isso, e ele também gravou, muita gente gosta. O emo, tem uma banda americana que chama, acho que é americana, que chama Amber. É uma puta do influência do Fresno. E a banda chama Amberlin, se eu não estou enganado. Se a pronúncia não está errada. Amberlin, se a pronúncia não está errada. Os caras são. Por que eu estou entrando nisso? Os caras são uma banda gospel. O Paulinho Anhaia produziu muita gente do gospel. Muita gente. E inventou o sertanejo universitário, praticamente. Então você vê que tem um ciclo assim, que todo mundo está meio que. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E eu acho que a popularidade, resumindo isso tudo,
Não à toa, nos anos 2000 até 2010 ou 12 talvez, se popularizou muito no Brasil esse tipo de música, esse tipo de melodia, esse tipo de letra, pelo gosto do público popular. É o que você falou um pouco atrás aí. A maioria quer ouvir uma música para tomar uma cerveja no barzinho, se desligando totalmente da realidade. Não quer parar para pensar numa letra do Rush, como tá atrás aí na sua sala. Aí. Eu coloquei só para provocar mesmo. É. Ai, Rush não é emo, o que tem a ver? Nada. Não, tipo assim, entendeu? Eu já ouvi isso demais, tipo assim, aqui no interior de Minas, eu sou roqueiro do demônio, escutando Fresno. Porque, tipo assim, como você escuta Fresno pra tomar cerveja no barzinho? Mas é a porra da mesma coisa que escutar Edson Lutz. Mas o potencial de se ouvir num bar desses é muito mais cabível o Fresno do que o Rush ali, o exemplo, entendeu? Não, claro. O Rush é um rock de cérebro, o Fresno com respeito, não é? Não é questão de ser de cérebro ou não. Você vai, você pega outro público. Não, você pega o disco aí atrás, é um disco conceitual que tem história. Você não tem que entender a história do disco para ouvir. Não, até que não. Mas, cara, você vai só aproveitar a obra ali se de fato você tiver conhecimento do que está acontecendo no disco ali. Ponto final. Não é simples e puro entretenimento. Não é. Mas aqui, quando você vai descendo pro interior, cara, você pega Capitão Inicial, é rock pra cacete. É rock pra cacete. É pesadíssimo. E não é pesado. É pesadíssimo pra caralho. Você pegar ali Mira Negra caindo ali, que de fato tem uma rota elétrica ali, não seja uma música pesada. Mas você vai pegar o quadro do Sepultura, esses caras vão te utilizar. Se ele colocar pra tocar no boteco. Então, assim. Agora é interessante, desculpa te cortar, só um complemento. Como nós, apreciadores do som mais pesado, a gente tem seríssima dificuldade de lapidar e aceitar a sonoridade, qualquer que seja, um pouco leve. Tu citou um grande exemplo, o disco Sepultura Quadra. É um grande disco, e tem amigos nossos que detonam o disco de que o Derek tá fugindo da tradição do thrash metal, tá com a voz gutural não está mais gutural, ele tá cantando mais abertamente, e tem elementos de rock um pouco mais suaves. Trouxeram a cantora da banda brasileira. Eu sei que eu tenho uma banda bem legal, o Far From Alaska. Isso. Até vou dizer que é emo, né? Porque tem uma pegada mais melancólica, mas é um metal tipo Nightwish ali, só que nem tão erudito. E já detonaram, né, cara? Então, assim, uma coisa que é interessante nesse debate que a gente está trazendo aqui é a dificuldade do apreciador de som pesado em aceitar sonoridades mais leves de seu artista favorito. É impressionante, cara. Você falou uma coisa muito interessante, Cássio, muito interessante, que é o que eu tento expor pro pessoal. Cara, eu comecei a ouvir rock, eu só comecei a ouvir Raul Seixas, Nirvana, In Útero, e mais do que do Nevermind, eu sempre gostei do In Útero, e todas essas coisas, porque eu escutei o acústico Capital Inicial da MTV. A gente abriu portas. De 2000 e pouco ali. Cara, tudo bem, o que você tem a ver com Nirvana e o caralho? Mas, cara, te abre a mente para saber que existe um tipo de som que chama rock and roll. Entendeu? Então, assim, não diferente do que o Charlie Brown fez, que é cultuado pra caramba, como rock and roll pra caralho. Não é rock and roll pra caralho. É mais rock and roll do que muita coisa da época deles. Ponto final. Ponto final, claro. Mas não é o Quadrofênia lá, não é o Led Zeppelin. Não é o Led Zeppelin. Não é. Mas é rock pra cacete. Então, assim, cara, eu só comecei a ouvir tudo que o Redenção que você falou da Fresno. Cara, é um disco emo. O teor lírico ali é emo pra cacete, mas o disco é muito pesado. Se você tirar ali a voz e escutar os instrumentos, é um disco pesado para uma banda que estava na rádio como estava na época.
E eu acho que foi uma das últimas bandas, assim, de mainstream. Midiático. Teve o NX0 ali, foi na carona junto, e colocando por último ali, foi um período curto o Restart ali e tal. Tô falando de bandas que chegaram ao estrelato e a nível popular, né? Tô colocando isso. Mas dentro do gênero, o Fresno foi um dos últimos grandes expoentes do rock. Eu acho que a Fresno são os mais insistentes aqui no nosso país. Traduziu? Interessante, insistente. Como é? Persistente, né? Persistentes. Não podemos tirar mérito dos caras. Independente de você não gosta ou não, tem que respeitar os caras continuando fazendo música dentro do gênero que eles se identificam, gostam, e tem o seu público pelo Brasil. E a gente tem que entender, eu não esqueço quando o Pirdinho lançou aquele disco que tem Sirens, aquele... Acho que é o antepenúltimo disco deles, cara. Se eu não estou enganado. Aí a galera caiu de cima que os caras estavam fazendo rock pra gente de meia idade. Eu li isso no Whiplash. É absurdo. Aí eu comentei, tipo assim, cara, mas espera aí, os caras estão de meia idade. Você quer que o cara continue escrevendo e compondo com um cara de 20 e poucos anos? Jamais. É uma coisa ridícula que acontece. O cara não. É tipo assim, cara. O cara se vende. Agora, recentemente, o Blur lançou um disco interessante e os caras estavam metendo pau que não é a mesma coisa no passado. Claro que não! Claro que não! Os caras são senhores, é outra vibração, é outro momento de vida, é outra forma de pensar, de tocar, de sentir a música. É um disco calmo, um disco de boas canções, com harmonias, texturas, é outra vibração comparando lá nos anos 90. E uma coisa que é ridícula no público, essa forma errônea de se ouvir música e de se entender o disco querer sempre atrelando ao passado, ao disco anterior. Volta no exemplo do quadro. Pô, cara, se você pegar, tem uma crítica sobre o quadro que é a primeira vez que eu ouvi o quadro, é a primeira vez que eu consigo escutar, primeiro vez que eu consigo entender o que o Derek tá cantando. Cara, isso é ruim? O cara canta reggae, tipo assim, o cara é um fã de reggae. Então você não quer entender, eu quero que canta. Entendeu? Tudo bem, é da cultura, mas tipo. O ponto é esse, eu acho assim, ali no emo ali teve muita coisa que de fato era digno de crítica. Claro que era, cara, Restart. Eu não critico a arte dos caras. Se os caras chegaram lá de alguma forma, alguma coisa certa eles fizeram. Eles agradaram uma pancada de gente. Então, assim, eles têm a qualidade deles. Eles agradaram um volume enorme de gente. Era uma galerinha. Eu levei minha irmã na show do Restart. É sério? Sério, não tinha. Como é que foi isso? Foi horrível, mas eu levei ela. Agradou a galera de 15 a 16 anos de idade? Agradou, mas agradou uma pancada de galera de 15 a 16 anos de idade. Sim. Então, assim, crítica que eu acho infundada é nesse ponto. Assim, pô, cara, não é rock pesado, não é rock cabeça, não é Gilberto Gil. É ruim. Realmente, musicalmente, tem muita crítica a ser feita. Muita banda é pasteurizada. Totalmente. É mesmo, claro que é. Todo mundo que vem com o Restart, eu acho que até o próprio Restart, em função do que se tornou, foi pasteurizado. Tem a banda, eu até estava ouvindo também, que é a banda do filho, Fábio Júnior. Nossa. Como que ele chama? O Fiuk. Cara, não, aquilo ali é tentativa escancarada e com a mão abençoada do pai. Não deu certo. Não, a produção dos caras é extraordinária. Só que eu digo assim, os caras tiraram um som ali que não sei nem o que eles fizeram. O cara, eu nem sei quem produziu o disco, tipo assim, merda. Não foi por falta de produtor. É tipo o Marcelo Falcão com o disco solo dele. Não foi por falta de produção, o negócio não engatou. Embalado, muito bem embalado o produto, mas não decorou. Por quê, cara? Você pega um negócio que já é muito pop, muito mercadológico, e vai pasteurizando, processando. No fim, é igual leite de caixinha de marca ruim, cara. Você só tem soda lá dentro, entendeu? Tipo assim, virou produtos de seleto de legumes ali, sabe? Já prontinho, redondo, só ele consome. E essas bandas
muito escancaradamente ficaram nessa mercê dessas subproduções, né, desses subsons, pseudo-bandas. Pseudo-banda. Você pega o Restart, cara, eu até brinquei, cara, foi com o Brod, que não vou citar no Brod. Eu brinquei com ele, cara, é deprimente ver o Restart no YouTube. É visível. A gente entende um pouco a crítica das grandes bandas clássicas. Isso, fazendo advogado do diabo é deprimente. Você olha para os caras ali, que eu não sei, mas deve estar na casa dos 30 anos também, se eu não estou enganado. É deprimente. Você vê que os caras, eu não sei se os caras estão ali porque teve uma proposta, a gente pode estar enganado. Mas os caras estão ali porque houve uma proposta bacana e tal. Diferente do NX0, que parece que são os caras mais com o pé no chão, sabem o local que eles estão. São um produto que está retornando para fazer X, Y, Z. Você pega o Restart, é deprimente. Os caras estão com marca de barba na cara de tanto fazer. Então, vão tocar para quem? O público deles envelheceu. Já são adultos e até mães e pais. E as letras são muito infantilizadas, muito adolescentizadas, digamos assim. Não é? O NX0, querendo ou não, goste ou não, mas ainda tem um poucos de elementos pessoais. Que nem aquela canção Cedo ou Tarde, que tem um grande sucesso. Cedo ou Tarde. Uma música urbana, que fala da perda e a saudade do pai de Ferreiro. Né? Sabe? Então, é mais fácil as pessoas irem numa reunião do NX0 e continuarem se identificando com as canções do NX0 do que com as canções do Restart. É mais fácil convencer. Vou continuar escutando, vou ir na reunião deles. Isso, é mais fácil convencer. Por isso que eu acho que o emo ficou tão estigmatizado. Acho que foi menos do que poderia ser, pelo menos no Brasil. Porque ficou muito bitolado nesse negócio de ser rock para adolescente. Cara, o que é o Capital Inicial ali de 2004? O disco de 2004 eu acho muito bacana, o Gigante. Ele é muito inspirado no que o Green Day estava fazendo. A própria imagem do Gigante Preto emulou muito do Billy Joy. Eu lembro que o Gigante, eles até tentaram implantar ali, não vingou muito, uma espécie de seu próprio boneco, tipo o Ed do Iron Maiden. Isso, era uma televisão. Do disco, um robô gigante. Um robô, uma televisão e tal. Ou era muito caro trazer isso nos shows, que eu acredito que seja isso também. Acabou. Mas acho que estrutura. Mas não deu muito certo, foi uma tentativa. O disco é de 2004, quando saiu o American Idiot. E tá ali o Dinho sem camisa, cabelo espetado, cordão e tal. As fotos de divulgação, você tem ele fumando, fazendo pose, é quase que o mesmo encaixe, não, mas é quase que as mesmas fotos de divulgação do Billy Joy, na época ali do American Eagle, com a bomba em volta do corpo e tal, e aquele negócio todo. Por que eu estou dizendo isso? Você vai, o Gigante da Arte bacana. Dali pra frente você vai ouvir, o cara é um cara de 40 anos, cantando Eu Nunca Disse Adeus, e por aí vai e tal, já é estranho. E é muito bem feito, tá? Mesmo sendo pop, os caras são gigantes, os caras têm grana, tem produtor em grana, gente que põe grana é muito bem produzido, pelo menos eu acho. É muito bem gerenciado a banda, Capital Inicial. E ainda sou estranho. Para mim, por exemplo, que eu vi lá o acústico e adoro o Atrás dos Olhos, que é rock and roll pra cacete. Eu acho estranho ouvir o último disco que Capital Inicial produzido pelo Lucas, o Sonora. É um bom disco, mas tipo assim, os tempos, é um cara de 60 anos de idade cantando sobre relacionamento adolescente. Você já acha estranho. E é muito bem embalado com pop. É feito para ser muito bem embalado. Aí o que acontece? Se isso me soa estranho, como alguém que gosta desse tipo de som, como alguém que gosta desse tipo de som, que gostou, que ouviu o single, imagina Restart, entendeu? Então por isso que eu acho que eu não acho que tem culhão, não tem raiz para durar, não tem apoio para se levar por muito tempo. O que sustenta qualquer artista é repertório, que é um repertório sólido, coeso, relevante. Cara, tu citou Capital Inicial, embora esses últimos discos não vai emplacar nada radiofonicamente, mas o que sustenta é um repertório coeso construído no passado.
O NX0, o que pode dar uma sustentabilidade aí de, após a reunião, fazer um disco, embora eles tenham músicas um pouco mais humanas, mais realísticas, tem uma relevância maior, o que infinitamente, colocando isso para baixo, o Restart não tem. Temas de adolescente, ok, beleza, mas cantadas de um adolescente, sabe? Na época fazia sentido, é o que você falou. Raras exceções isso se mantém. Por exemplo, nenhum de nós até hoje falam de relacionamentos amorosos de adolescentes, mas desde o início eles falam isso. Incrementando alguns elementos sociais, claro, que nem Camila fala de abuso sexual, então, relacionamentos amorosos maduros, mas agora, que nem a gente está colocando aqui, cara, dificilmente vai, a maioria dessas bandas, e acreditamos aqui no nosso debate, que é um prazo de validade curto, é um bar da saudade. Pode ser que acho que assim. Acho que o que resume é tem bandas que envelheceram mal. Pode crer. Envelheceram mal. De novo, você pega aí. Cara, você pega o Ira. O Ira fala de relacionamento pra cacete, mas é uma forma sacana na figura do Nazi. Quando eu digo sacana, de uma forma adulta. Não é de uma forma adulta, de uma forma. Figurada num homem de 30, de 40 anos. Qualquer um vai se identificar, inclusive os adolescentes. Isso, exato. Não é vulgar, mas o cara tem a maldade para escrever. O cara sempre teve. Você pega Skank, Garota Nacional. Sacana pra cacete, você pega Jack Tequila. Uma letra divertidíssima, cara, inteligente. Você pega Jack Tequila, sacana pra cacete, mas assim... Se eles voltarem pra uma reunião, pro Skank, que eu acredito que volta, balela, essa mulher cansou, sei que, daqui uns 5, 6 anos já estão voltando. Cara, Jack Tequila, Garota Nacional... Você concorda que é pueril? É pueril pra caramba, mas resiste ao teste do tempo pela inteligência do poema, da escrita, e da melodia também, claro. Coisas que essas bandas lá fora, cara, o Blink lançou um single, e eu já ouvi várias vezes e tudo mais, até me foge o nome agora. Mas aí você pega ali a tradução, eu sempre eu não falo inglês, eu tenho dificuldade até para pronunciar. Entendo bastante coisa, mas sou péssimo para a minha pronúncia é terrível. Entendo que eu escuto a música. Eu pego a tradução e costumo ouvir e ler a tradução várias vezes para entender o que os caras estão fazendo. Você pega esse símbolo do Blink, cara, os caras conseguiram. É o que eu te falo, que lá fora tem mais chance de perdurar por isso. Os caras conseguiram pegar aquele negócio sacana que eles tinham no início ali, de piada e relacionamento mais, assim, adolescente mesmo, pegação e tal, um peso do... Cara, foi o Mark Hoppus que fez o Batman, que teve câncer e perdeu a mãe agora, tudo em 2 anos aí, que escreveu a letra. Cara, você pega para quem sabe, para quem se interessa em saber como foi construída a música, a letra carrega um peso que aí acho que vem do emo lá, porque emo é antigo, cara, emo. Você tem aí o Sunday Real Estate, acho que o disco de 90 e poucos, já é um marco do emo, 94, 96, se eu não estou enganado. E antes disso tem bandas ali nos anos 80 também que fazia esse tipo de som, mas era outro som. Quando lá fora começou a falar disso, era em relação à introspecção das letras. O cara que falava sobre sentimento, não sentimental amoroso só, de perca, de abandono, de questão familiar e tal. Era mais, o termo emo era mais usado, o que caracterizava como emo era a melodia melancólica, muitas vezes, o baixo quase sempre na frente, bateria marcada pra caramba. Sim. Mas a letra era muito introspectiva, daí que veio o emocional. E você pega o Blink agora, cara, tipo assim, eles conseguem, eu achei muito massa, porque o compositor conseguiu pegar uma melodia animada, colocar sacanagem nos primeiros discos, que é o que todo mundo gosta. Muita gente não gosta do Blink de 2003,
que é o disco auto-intitulado, porque os caras fizeram parceria com o cara do The Kibo lá, pra fazer show no Brasil agora. O Robert Smith? Isso, tem uma parceria com ele. Por isso que tá aí a piadinha do Jack Seller. Os caras tentaram ser meio gótico e tal. E nesse single, os caras juntaram. Tô alongando demais. Não, eles conseguiram. Eu sinto na letra uma piada de alguém de 40 e tantos anos, entendeu? Continua sendo uma piada. Não tá longe de ser New Model Army, que também é um cara que bebeu lá do gótico e do punk pra cacete. Que o Blink poderia ser isso. Não é. Mas ainda assim eu sinto uma autoridade tremenda numa música de pop, punk, barra emo, entendeu? Coisa que aqui no Brasil eu já não... A não ser a Freia. Eu acho que assim... a seriedade com que eles sempre têm tentado entregar o trabalho deles é o que diferencia eles dos outros. Porque sempre você está na Fresno. Porque eu acho que eles nunca foram embora, então é tipo o Gabi Amarantos. Ela teve um auge lá e tal, continuou sendo popular para o público dela. Essas bandas que foram embora, então, cara, Detonautas também nunca pararam. Mas assim, nunca emplacaram mais nada também, porque não saiu. Mas tiveram seu público ali. Mantiveram. Então, assim. Embora eles não têm uma sonoridade voltada para a linha melódica do emo, né? Tinha uma balada aqui e outra, mas sempre tiveram o pop rock um som um pouco mais pesado. Especialmente o terceiro disco, que eu gosto dele, é interessante. Psicodelia, distorção. Eu acho que é isso. Uma capa branca. Tem um desenho bonito. Duas fadinhas, assim, masculino, feminino, duas fadinhas. Mas, cara, ouve aquele disco com atenção. Ouve Sunny Day Real Estate. Vou te passar no WhatsApp depois o disco, passei pro Brod. E ouve esse disco do Detonautas. Cara, você consegue fazer um paralelo tranquilamente com a ambientação do disco com o que era emo-core lá na década de 80 e 90. E o teor das letras mesmo fala muito sentimento, mas de novo, de uma forma bem mais elaborada. Até no próprio segundo disco do Detonautas, o dia que não terminou, uma coisa assim que estourou um sucesso. O dia que não terminou na música, né? Eu não sei se é o mesmo. O dia que não terminou, acho que é o nome do single. Não sei se é disco de Saturno, Rock de Saturno. É o segundo álbum. O Retorno de Saturno. Oi? O Retorno de Saturno. Retorno de Saturno. É o terceiro disco. Acho que é depois que o Renato Rocha acontece aquela fatalidade com ele. Eu acho. Se eu não estou enganado, eu acho. Não, é o segundo disco. E tem linhas ali, embora já estava a onda emo acontecendo, mas eles sem pisar a fundo nisso, eles até remetem ali das coisas do pós-punk ali, como Embrace, Roots of Spring, One Last Wish, Afterward, que não é, embora pós-hardcore e foi alinhada a emo, mas é uma linha de rock bem mais melancólico e com letras sérias. E é uma música, essa Detonautas, que é um tema sério, e tem essa linha sonora levemente, eu disse levemente, pisando na parte do emo, mas que não chega propriamente eles beberem dessa fonte, não. Mas melodicamente, eu acho que você quer dizer o seguinte, melodicamente você consegue enxergar. Perfeito. Isso mas até a figura também estética da banda já é diferente, né? O Spirit, qual que é o nome da banda? Você citou agora. Cara, eu ouvi essa banda hoje. Mas enfim, você citou ela de novo. É uma banda dos anos 80, final dos anos 80. Todas elas na metade dos anos 80 ali. Que foi ligado ao Joy Division. Sim, muito. Tudo bem, claro que não é emo, Joy. Claro que não. Mas, tipo assim, puxaram muita coisa dali. As bandas sérias que eu digo assim, as bandas que não. Eu acho que toda banda tem por direito e tem que ter a lucidez de alguma forma se adequar ao mercado. Acho que tomar e ter certo. Os caras, o pessoal da NX0 fala que
não sei se é o guitarrista, não sei se é o Dio do guitarrista. Nós sempre quisemos fazer show para encher estádio. Tudo bem, é uma puta pretensão, mas beleza. Mas a gente sempre quis chegar ao maior número de pessoas. E para isso você tem que se adequar ao mercado de alguma forma. Se adequaram total, né? Escancaradamente foram na onda do momento e abraçaram a sonoridade. E eles fizeram outro filho do Rick Bonadio e foram bem sucedidos, né? No ponto de vista popular, alcançaram. Não, claro, acho que assim, pela época em que eles estouraram, acho que eles alcançaram um patamar extraordinário. Eles não foram grandes como outras bandas foram, mas ali a MTV ajudou muito também, né, cara? Você pega. E essas bandas todas caíram, e vamos colocar isso em questão, isso vale para todas, sem medida. Depois da queda da MTV lá em 2013, quando ela decretou o fim, cara, todas as bandas foram junto. Cara, Vivendo do Ócio, você considera Vivendo do Ócio emo? Conhece Vivendo do Ócio? O ritmo emo, que era uma moda do momento, cara, foi a primeira que acabou. Não, eu digo assim, Vivendo do Ócio só apareceu na MTV por causa de NX0, Fresno, sim, essa caralhada. Selvagens à Procura de Lei, que não tem nada a ver, cara, com ele. Os caras só... É porque assim, gravadora não era assim, você tinha lá o Roberto Carlos, o Caetano Veloso na gravadora X. Era esses caras que davam grana pra vir gravar, sei lá, pra vir gravar Belchior, pra vir gravar, sei lá, cara. Belchior é muito grande também, não sei lá. Os caras traziam grana pra vir gravar um monte de outras bandas, artistas ali menores. Então, assim, a MTV ajudou muito, porque pegou esses caras grandão. Bem na verdade, isso fica para todos nós e que o pessoal de casa está assistindo. Historicamente, isso desde sempre, quem sustentou as gravadoras foram os artistas populares. Sempre foi. Bom, nos anos 70 foram os cantores românticos, o Amada Batista, o Nelson Ned, isso apenas alguns exemplos, né? E aí, por necessidade cultural e social, as gravadoras sempre tinham no seu casting artistas, digamos, de nível cultural mais relevante. Aí entra a turma aí, Caetano Veloso, Gilberto Gil, por aí vai Maria Bethânia, Jorge Maltner, e que nunca foram grandes vendedores de discos. Nunca foram. Mas a grife era enorme. A grife dentro do MPB é enorme, mas sim, nunca foram grandes. Tanto é que no rock nos anos 80 ali fizeram a mesma coisa. Caetano foi gravar, acho que o Capital gravou o dos Poderes, se não estou enganado. E nos anos 80, e assim, quem sustentava parcialmente um tempo as bandas de rock, porque a indústria enxergou que era um produto, poderia investir, aí teve muita grana, e assim aconteceu o que a gente sabe, estourou várias bandas e muitas dessas conseguiram criar uma relevância artística dentro dos seus repertórios que consegue se manter até hoje. Os Paralamas, que tem muita força emitiva, por exemplo, caiu também em termos de público, mas está nisso, o formato, fazer seus shows, beleza. Nunca vai lotar um estádio, sabe? Quem vai? Quem vai? Não, público tem, mas virou muito nicho, né? Não, eu digo assim, eu acho uma... Quem a banda pop talvez lota estádio, ainda lota, de vez em quando, aconteceu agora recente, passou pelo Multishow ou o Jota Quest, que é uma banda pop. E é uma banda que não tem MTV e tal, e eles mantiveram o seu som desde sempre, que som pop, é um outro Roupa Nova da vida. Eu brinco que o Jota Quest é primo do Roupa Nova. Aquele som popular, os caras boa pinta, sabe? São mais novos, né? Pegou a galera mais... Tocam parcialmente bem, com letras suscetíveis, que falam de amor, sabe? E o povo se identifica, e lota. O conterrâneo deles aqui, o Skank foi muito grande, é muito grande, sim. Não, mas se for para investir numa turnê de reunião hoje não, né? Mas daqui a 5 anos, olha, eu e tu temos grana, vamos investir numa banda de reunião, vamos fazer uma proposta. Quais uma das primeiras bandas seria a gente poder investir? O Skank. Não, claro. Skank lota estádio, lotaria parte. E concorda que não é tão grande quanto o Jota Quest? Não é tão grande quanto o Jota Quest. Não é tão popularmente falando. Popularmente não é. Então, assim, cara, eu acho que essas bandas, elas têm o espaço delas por isso, cara.
quem gosta de música, o cara vai escutar. Tem coisa que eu concordo, força a barra. O cara que gosta de música, ele vai escutar uma música do Restart e vai parar, ele vai ouvir outra coisa. Mas assim, eu acho que tem que ter banda popular, cara. A gente tá brincando hoje ou ontem, sobre Engenheiros do Havaí. Cara, tudo bem. A gente pode citar muitas coisas aí, a crítica especializada, e não que não tenha muita coisa para ser criticada, mas tem que ter banda grande, cara. O Dinho Ouro Preto fala isso. Necessário. Não é nem grande, tem que ter banda popular. O Dinho Ouro Preto fala isso. Eu não acho que... O Dinho fala o seguinte, que o rock começou a degringolar e perder popularidade, primeiro quando o próprio Kiko Zambianchi lá fez aquela versão lá dos Beatles lá de... O Rei Jude. E tocou com um cacete. E é horroroso. Aí o que acontece? O cara surtou, ia pro show e não tocava a porra da versão do Rei Jude, porque ficou popular demais. Esse é um ponto que ele fala assim, cara, a gente se sentiu muito elitizado culturalmente. Não queria tocar no Hulk, no Luciano Huck, porque era... Dando um exemplo besta, tá? Nem era Hulk, mas sei lá. Isso é um ponto. E o segundo ponto que ele fala, cara, você pega ali esse Maiara e Maraíza, esses caras tudo que estão aí em evidência, essas meninas que cantam, Fernando Sorocaba, Gustavo Lima e tal. Os caras têm um senso de... Eu não sei, é claro que não é por camaradagem. Tem todo o mercado em volta atrás ali. Mas os caras têm um esquema de ajudar muito um ao outro. Ajudar, assim, não é ajudar a palavra certa, mas de divulgar um ao outro. É claro, porque geralmente todo mundo é do mesmo escritório e tal, que gerencia a carreira. No rock não tem isso. Tem muita gente, cara. Até hoje é muito desunido. É muito desunido, cara. Um VMB. O rock devia aprender marketing musical com sertanejos. Cara, eles estão anos-luz à frente as bandas de rock e todas as vertentes, sem medida. Devia aprender, cara. Ok, tudo é grana, nada é de graça. Pô, mas negocia um cachê que seja. Ou negocia um crédito de uma composição, mas façam junto, cara. É o ganha-ganha e todo mundo ganha. Quem é criticado dentro do rock consegue... O cara que é criticado dentro do rock consegue achar alguém dentro da mesma vertente para criticar. Tu lembra quando o Angra chamou a Sandy? Nossa, que sentaram... Nossa, os caras, não. E, tipo assim, a crítica mais... O André Kisser, os caras... eu vi há pouco tempo agora, os caras reclamando que ele toca com todo mundo. Cara, é claro que o cara toca com todo mundo. O cara gravou. Eu acho que tá mais do que certo. A gente tá em outra esfera. O cara gravou, acho que 2 ou 3 músicas do disco de Ramalho. É claro que o cara é uma honra. Tipo assim, pô, o cara é Zé Ramalho. Ah, não, cara, mas tipo assim, entendeu? Quando o André Kisser vai tocar com o André, com o Zé Ramalho, com a Sandy, que eu acho que já tocou e tudo mais, com o Titãs, naquele show Titãs e Paralamas, cara, ele tá levando o nome do Sepultura. Cara, eu só conheço Sepultura porque eu escutei um monte de pop antes. Entendeu? Que eu fui conhecer o cara X, Y, Z, que me levou lá a escutar os caras. O Dinho Ouro Preto na festa do VMB, cara, o Capitão Inicial é criticado pra caramba. Quem gosta de falar pop, o pessoal vai me jogar pedra, mas quem gosta de Metallica, que no grande esquema das coisas é pop. Pop de ser popular. Pop de ser popular. Ser popular. Mas aí o cara não quer escutar Capitão Inicial. E beleza, você tem essa questão. O Dinho criticou o Restart. Não que seja uma banda boa, que mereça, que você tenha que florear e fazer uma crítica se o disco é ruim. Mas, cara, o cara que está sendo criticado foi criticar um outro cara do mesmo nicho dele. Diferente do que acontece lá fora. Diferente do que acontece lá fora. Diferente do que acontece lá fora. Cara, quando apareceu essa caralhada de banda aí lá, o que o Green Day fez? Repetindo de novo. O cara foi lá e fez um puta de um disco embalado em marketing. Então, eu acho que essas bandas fazem falta por isso. Cara, eu tive 15 anos, cara. 15 anos de idade. O Brasil já não é um país onde o rock é popular. Você vai escutar essas coisas mesmo, cara, que são mais acessíveis. Dali você caminha para outras coisas. Então, eu acho que o pessoal já mata
as novas ondas de rock no ninho. Não espera amadurecer. Pô, cara, você pega o Red Hot Chili Peppers, eu tava escutando os três primeiros discos. Aí eu fui conversar, não sei com quem, os discos são muito ruins e tal, não tem nada a ver com o que veio depois. Cara, não discordaram muito. Realmente depois se tornou outra coisa. Mas se você mata ali a banda nos três primeiros discos, você não teria o que veio a ser a banda, entendeu? Então, assim, eu acho que o valor do emo e todo esse rock dos anos 2000 para a cena do rock é o que você mesmo falou. Trazer à luz o estilo, a vertente musical. Cara, nada impede do pessoal desce o pau no Greta Van Fleet lá também. Cara, tudo bem, o som dos caras é maravilhoso, não. Mas o que esses caras não estão fazendo aqui 10 anos? O pessoal criticava o Led Zeppelin no início. Criticava o Led Zeppelin no início. O próprio Guns, você deu um exemplo. O que se tornou depois? Então, assim, eu acho que tem... mesmo que a galera das antigas não gosta, tem uma galerinha nova curtindo, cara. Isso é legal, renovando. Mesmo que seja uma tentativa... eu vejo ainda o Greta uma banda de formação. Eu vejo o potencial dos caras. Os caras tocam bem. Eles abriram o show do Metallica no passado e a performance de palco é boa. Embora ainda tá muito escancarado de cópia de Led Zeppelin ali, visualmente e tal, então eu vejo ainda uma banda de formação. Claro, se eles não criaram uma discografia coesa, não sei se vai ter sustentabilidade, mas vou pensando hoje no momento, cara, tá tendo uma rapaziada nova, galeria nova escutando e achando legal, sabe? Então foi uma sacada do empresário aí, quem descobriu eles, é interessante, é um baile da saudade, uma tentativa de baile da saudade, ao mesmo tempo se tornou algo radical pra galera nova. Olha que legal, eles parecem as bandas do meu pai. Essas bandas parecem a banda que minha mãe escuta, sabe? E essa galerinha ia dar ouvidos pro pai ou pro Greta Van Fleet que entendeu? Você quando tá na escola lá, você sempre acha seu coleguinha mais bacana do que seu pai. Então, tipo assim, entendeu? Eu acho que é bacana por abertura. E eu acho que o mérito do emo é muito mais cultural no sentido de cena musical do que não tem um puta disco do emo. Tem, lá atrás. 2000 pra cá não tem assim. Tem o American Idiot e tal, o disco do Blink de 2003 eu acho muito bacana, mas não é Led Zeppelin, não é Rush, não é Metallica, não é Megadeth, não é Angra ou Holy Land lá, que tudo bem, é power metal, caralho, mas uma revolução musical. Tudo bem, o emo pode não ter isso, mas como eu me perdi, eu fico falando muita coisa, me perdo. O que eu queria falar de Ramones lá atrás é isso, cara. Vamos falar de Ramones porque é o estandarte, né? Tem muita gente junto ali, mas não fala estandarte Ramones. Cara, criou um negócio que chama punk rock. Não eles, mas eu digo assim, popularizou. E isso foi de fato uma cena. Que no Brasil, punk rock era o punk rock de lá fora? Não era. Ratos de Porão era o punk rock lá de fora? Não era. Sei lá, Garotos Podres era o punk rock lá de fora? Não era. O João Gordo lá, não era. Não era o rock, não era o punk rock lá de fora. Mas o negócio ficou tão grande, eles criaram uma cena tão grande, uma revolução cultural tão grande, que o mundo inteiro criou o seu próprio punk rock. Essas bandas dos anos 2000, com esse emo-core e esse hardcore melódico, eu acho que foi o último grande movimento, muito mais que Strokes, e todo mundo que teve, acho que muito maior do que Strokes. Eles criaram um movimento dentro do rock. Nós estamos aqui falando mal dinheiro que seja, não estou falando. Nós estamos falando. Então, assim, eu acho que foi o último grande movimento que teve poder de colocar em evidência esse estilo derivado do rock. Posso não enganar. Estamos quase encerrando aqui, mas que a gente volta a dizer, gostem ou não, eu não gosto, o nosso amigo gosta, vocês de casa muitos gostam, outros não, mas uma coisa é fundamental, grandes movimentos dentro de um nicho musical.
Então, não que isso, acredito, voltamos a dizer, concluir aqui o nosso debate. Concluindo não, né? Fica a porta aberta aí para geração de novas ideias aqui, vocês que todos que estão assistindo, de que, cara, gosto ou não, foi um movimento fundamental, resgatou bandas do passado, referências do passado que acabaram influenciando a juventude. Um exemplo está no canal que eu fiz sobre 10 anos sem o Chorão, embora muita gente não concorde, mas a importância do Chorão, um exemplo rapidamente aqui, ele trouxe referências do passado que influenciou uma galera nova. Eu trouxe Suicidal Tendencies, trouxe o Power Red Hot das antigas, que uma galera nova dos anos 90 que cresceram, que não sabia. E o Cachorro Grande trouxe Beatles e Rolling Stones. O Cachorro Grande foi fundamental para a renovação do rock clássico, que estava um pouco esquecida, e a galera nova começou a saber de Beatles, Rolling Stones, graças a Cachorro Grande. Então, um ponto dá para se, pelo menos da minha parte, do meu gosto, o pessoal absorver positivamente do movimento do emo, e quem sabe agora vai aos holofotes, é justamente renovar o público, ajeitar a cena, bandas poderem, de uma forma, sem perder a relevância artística, de poder usar isso ao seu favor, e colocar o gênero, a palavra rock em si, aos grandes centros de atenções, e trazendo essas referências do passado, conforme tu colocou muito bem aqui, Alan, a colocar em evidência novamente como já foi no passado. Cara, eu acho que todo grande movimento todo grande movimento teve o seu porta-bandeira ali, teve o seu boi de piranha ali, que foi popular pra caramba, e trouxe um monte de gente junto. Cara, é ação em cadeia. Só pra você citar o Cachorro Grande. É ação em cadeia. Cara, eu nem acho que... Eu acho que é muito... As letras são muito melosas, mas eu não acho que é emo. Eu não acho que... Tu acha que não? Acho que não é assim, não. Aquilo que eu te disse. Porque no Brasil, eu ainda insisto, emo é mais... Se tornou mais o cara de franjinha e tal... Ele foi um evento adolescente. Eu acho que o Brasil não foi um estilo musical. É o que eu acho. É o que eu acho. Eu acho que foi um estilo musical, assim, não teve uma cena emo musical. Teve um marketing emo violento. Entendeu? Você pega o Lucas da Fresno lá e aí os caras da banda lá. Os caras não tinham franja quando eles foram lá no estúdio da cidade deles lá gravar o disco deles lá. Eles tiveram depois. O Chorão, que já estava há 10 anos de estrada, no clipe do Só Por Uma Noite, tá lá o cara com o cabelo escovado para trás e aquela sombra e tal. Então, assim, eu acho que no Brasil teve esse conhecimento. Eu acho que não teve porque volta no que você me perguntou. Alan, vai perdurar? Não, porque eu acho que nem na época das vacas gordas dessas bandas perdurou. O Fresno não existe até hoje em função do emo. O NX0 se separou porque o emo não perdurou na época deles. O Restart durou 1 ano, 2 anos. Não é diferente de... Que tiro foi esse? Não é diferente. Então, assim, é diferente de rock anos 80. Rock anos 80, as bandas podem não ser populares como foram lá nos anos 80. Mas, cara, Titãs é uma entidade. Capitão Inicial, bom ou ruim, lançando discos bons ou ruins, é uma entidade no sentido de popularidade. Ira. Nós falamos que o Ira nunca foi uma banda popular. Não foi o cacete, cara. Todo mundo pensa. Claro que foi, especialmente o acústico. Então, não, eu acho que isso, cara. Você pega ali, eu peguei alguns iniciais ali, o acústico e tal, uma puta da banda. Mas não foi o Paralamas. Claro que foi uma puta da banda. Então, assim, tá vendo a diferença? Como você entende muito mais você realmente trabalha com jornalismo musical e tudo mais. Coloca na sua frente, assim, um quadro e olha que rock 80 brasileiro e emo. Quando você coloca aqui rock 80, você acha que existiu uma cena emo? Em comparação, entendeu? Ah, não, teve. Infinitamente não. Embora eu discorde de ti a respeito, acredito que o musical, não no sentido de qualidade, mas no sentido musical em si, acredito que houve. A própria reação em cadeia foi um outro estereótipo de emo.
da coisa um pouco, Eu acho que é uma mistura de pouco mais séria. Cara, Reação em Cadeia é o Creed brasileiro. O cara ali é muito tentativa de cópia. O próprio Jonathan Corrêa com aquele cabelo meio molhado, tipo, quem me enganar o bobo tomou banho, não tomou, com a coisa meio molhada. A cara fisicamente parecido com o Scott e as letras. Cara, bem bonitão. Muito dor de cotovelo. Nossa. Fronte bem bonitão. O Frontman, né? Boa pinta e tal. As guriazinhas na época cresceram comigo e, nossa, Jonathan Corrêa, ai. Mas musicalmente eu acho uma puta banda, cara. Não sei se você acha. Instrumentalmente eles tocam bem. Acho uma puta banda. Eu acho que sabe qual que é a diferença? Acho que é um Creed cruzado com o Capitão Inicial. Presta atenção. O Capitão Inicial já gosta. Não, sim, claro. Parcialmente sim. É. Cara, concluindo aqui, meu velho, de tudo, muito obrigado de coração. Eu adorei o papo. Rendeu pra caramba e vai render muito mais aqui ainda. Teremos outras oportunidades. Dá uma editada na minha pronúncia aí, tá? Né, vai nada. É tudo 100% aqui. Papo de bar é isso aí, meu velho. Vai longe. Cara, que rapidamente cita um disco que você adora e um disco inusitado que as pessoas não fazem ideia que você tem na sua casa, ou um disco inusitado que as pessoas não imaginam que você curte e adora. Um disco da sua vida e um disco inusitado. Para não ficar longo, depois eu te conto a história. Tem um disco que nem eu imaginava que eu ia ter, em CD. É uma coletânea do Carpenters. Eu tenho porque eu comprei um disco, depois eu te conto. Era para ser um disco M e chegou esse aqui. Eu adoro o CD. É mesmo, cara. Adoro o CD, adoro. Era para ser qual disco? Agora eu vou contar. Era para ser uma acústica de Nova York do Capitão Inicial. E eu acho que o cara embalou Capital com Carpenters e embalou o dito cujo coletâneo e mandou que adoro. Deixa eu falar aí, Alan. Foi um bom erro, cara. Muito bem. Não, cara, eu não reclamei, não. Eu peguei e coloquei no som e eu adoro disso. Adoro disso. E disco inusitado? Cara, inusitado seria esse, né? Dentro do que eu uso, seria a coletânea do Carpenters. Cara, um disco que me marcou. Nessa época, o gigante do Capitão Inicial, o Atraso dos Olhos do Capitão Inicial. Qual? O Atraso dos Olhos do Capitão Inicial. Me marcou muito. O disco ainda tem uma... É ligado mais ao passado desde os anos 80, né? Inusitado assim, porque tem cover de Sempre Molhados, tipo assim, um negócio que eu acho que nem sei se o grande público sabe, o Capital regrava. Acho que é isso, cara. Inusitado, sou um cara bem simples, sabe? Acho que não tem nada aqui de muito diferente. A não ser o Nickelback que eu tenho aqui, não tem muito nada mais, não. Isso aí daria um outro papo, só falando Nickelback. Não, cara, sabe o que eu tenho aqui? Esse é resultado pra cacete. Eu tenho um disco do Calcinha Preta que eles gravaram uma versão do Angra. E que se eu não tô enganado, muito enganado, o Kiko Loureiro gravou um riff. Se eu não tô muito enganado. Parece que tocou mesmo com Calcinha Preta, é verdade. Eu tenho isso aqui, um DVD. Esse é outro marketing maravilhoso. Então, ok, Calcinha Preta, né? Nem vou discutir a relevância artística. Mas, cara, quanto isso levou de público pro Angra, pro novo público, cara, isso foi fantástico. A gente tinha um pouco desse preconceito, sabe? Não precisa escutar a música, ok, a relevância artística, mas trouxe o novo público pro Angra, cara, sabe? E tornou o rock popular, sabe? Esse tipo de coisa que a gente vai trazer e absorver isso do debate. O rock desvirtuar um pouco esse bairrismo de que somos diferentes, etc e tal. Cara, rock underground, se for um som alternativo, ainda mais no Brasil, que é um país tão multicultural, mas trazer essas outras culturas para a nossa tribo, brincando assim dizer, cara, isso é um agregador de valor e tanto. Depois de um longo inverno do CPM 22, tem nada a ver com o penúltimo disco. Só para fechar, não tem nada a ver com o que eles faziam. E por que eu tô falando isso? Às vezes muita gente não vai ouvir o Dito Cujo, porque realmente você vai ouvir CPM com o Rico Bonadinho, é uma choradeira desgraçada. Cara, eu peguei Fresno para poder ouvir os dois. Os últimos discos do CPM é legal, é interessante, eles apelando para aquele som de ska, muito ska. Isso, muito ska. Bem interessante. Falando de alguém que gostou
gosto de muita coisa ainda, mas que gostou muito disso, cara, eu fui ouvir os primeiros discos da Fresno, os dois primeiros, é terrível, dá vontade de... Eu brinco que se a sua esposa te larga, você senta no bar, toma uma dose de pinga ouvindo o primeiro disco do Fresno, a chance de suicídio é enorme. A chance é enorme, a chance de suicídio. Então, assim, mas a banda é só aquilo ali? Não é só. Alan, meu querido, muito obrigado. Grande abraço aqui a ti. Vou deixar teu Instagram depois para a galera te seguir. Vai ter vários seguidores seguindo certamente aí, pedindo dicas. Então, meus amigos, olha que debate legal, bacana, construtivo, cada um com suas opiniões, argumentos, mas olha, quanta coisa interessante juntos aprendemos e absorvemos neste debate de bar aqui. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade para os próximos debates de bar aqui, beleza? Então fica aqui um abraço a você, paz e até mais. Até mais, Cássio. Obrigado.